Tadalafila não funciona. A solução, você que nunca usou medicação, foi tentar usar alguma medicação para melhorar a sua ereção e sentiu que ela não funcionou. Existe solução para isso? Será que você está com um problema grave? Saiba que 40% dos homens que usam essas medicações não têm a resposta desejada. Isso está em vários estudos publicados na literatura médica. Isso já está muito bem estabelecido. E eu tenho até outro vídeo no canal falando sobre quando você usou e ela funcionava e aí ela parou de funcionar. Mas esse vídeo aqui é sobre a primeira vez que você tentou usar e já não funcionou. Então vamos lá. Eu sou Felipe Prado, médico urologista e andrologista, trabalho aqui em Salvador, Bahia, e meu objetivo aqui no canal é esclarecer vários temas, várias dúvidas sobre medicina sexual que eu sei que afligem tanto a população masculina. E eu tenho inclusive várias pessoas que me seguem que são mulheres, para tentar ajudar o parceiro que às vezes tem vergonha de dizer que está com essa questão. Então, se você é novo aqui no canal, já se inscreve e ativa o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo, curte e compartilhe o canal com aquele seu amigo que você sabe que está precisando de ajuda. Então, primeiro, por que ela não funcionou? Na maioria das vezes é o uso incorreto. A gente já falou em outros vídeos, como eu mencionei, que a Tadalafila é uma medicação que você pode usar tanto de modo diário, quando sob demanda, ou seja, 30 a 40 minutos antes da relação sexual. Isso vai mudar, apesar de ter o mesmo nome, vai mudar a forma química, né, que foi feita para essa medicação ser liberada no organismo. Então, Tadalafila de 5 mg, ela é liberada lentamente no organismo, até 24 horas, então é para o indivíduo usar todos os dias. Claro que você pode parar ali durante a semana e começar a usar no final de semana, não tem problema, não vai fazer mal, não é um antibiótico, não é um antidepressivo, não é um antipsicótico, você não pode interromper de vez, não tem problema, pode usar, mas precisa usar alguns dias seguidos para ter algum efeito, tá? Claro que é uma dose um pouquinho mais baixa, 5 mg, porém, existe um benefício que é a comodidade. A Tadalafila de 5 mg, existe um benefício que é a comodidade. Você usa a medicação uma vez ao dia e esquece que tomou. Já a Tadalafila de 20 mg, você precisa sim usar 30 a 40 minutos antes da relação. Então você, às vezes, quebra o clima, você toma aquela medicação, tem que ficar esperando ela fazer efeito, então às vezes é um pouco incômodo. Alguns pacientes referem que ficam um pouco incomodados com isso, com essa questão de planejar a relação, antecipar alguma relação sexual, e às vezes não acontece a relação, porque a parceria no dia não está à disposição, enfim, e acaba gerando uma certa frustração nesse indivíduo e um certo impacto psicológico, né? Isso é uma questão importante da Tadalafila sob demanda, 30 minutos antes da relação. Usar a dose incorreta, usar de modo incorreto, a gente sabe que tem gente que usa de 5 mg para usar todo dia, usa 4 comprimidos de vez antes da relação, não funciona assim. Matematicamente até faz sentido, mas a liberação será muito lenta e não vai funcionar logo. Então é importante entender essa dinâmica no organismo farmacológica. O segundo motivo para ela não funcionar é que pode ser pouco para o que você precisa. Por vezes, alguns homens têm uma disfunção erétil mais avançada, moderada ou grave e que apenas a medicação, o inibidor de fosfodiesterase tipo 5, não é suficiente para resolver esse problema. E aí a gente precisa começar a falar sobre outras opções, sobre alternativas de tratamento. E aí eu vou listar para vocês algumas aqui. Claro que a gente sempre na medicina costuma seguir uma escada, uma progressão, sempre do mais simples e menos invasivo, buscando progredir conforme for necessário, até atingir algo mais invasivo, algo mais potente, para solucionar o problema. Então, o mais simples a gente já falou, que é a medicação via oral, que é a Tadalafila, Sildenafila, Vardenafila, Lodenafila, enfim, vários primos, né, da Tadalafila, que são todos inibidores da fosfodiesterase tipo 5, o efeito é muito parecido entre eles. Então, se você não responde com um, pode ser que também não responda com outro, muitas vezes isso acontece, mas é claro que às vezes a gente muda um pouco essa medicação para o paciente, às vezes, se sentir melhor, menos efeito colateral, que isso é comum também, mudou a marca. Às vezes, entre a própria medicação, entre o próprio tipo de Tadalafila, mudou a fábrica, mudou a empresa que produz aquela medicação, às vezes o paciente já tem um efeito melhor ou tem menos efeito colateral. Isso é muito comum, a gente vê muito comumente no consultório isso acontecer. Caso ela não funcione, ou seja, a medicação oral não está funcionando, o que é que a gente pode fazer? Vamos entender. Você usa a Tadalafila de 5 mg todo dia.
e ela não funciona, a gente pode associar, ou seja, acrescentar sildenafila sob demanda, ou tadalafila sob demanda, 30 a 40 minutos antes da relação. Você só usa isso antes da relação, não está funcionando, a gente pode acrescentar tadalafila de 5 todos os dias, ou seja, a gente pode acrescentar isso, tá? Digamos que você já usa isso e não está funcionando. O que é que a gente pode fazer? Bomba, né? Bomba de vácuo peniano, ou seja, uma bomba que você coloca no pênis e ativa um sistema que vai fazer uma sucção de ar. Esse vácuo que vai ser gerado ali dentro, onde está o pênis, vai distender, vai melhorar a oxigenação do pênis, vai atrair o sangue para aquela região, associada a um anel na base do pênis, vai deixar o pênis em ereção e o paciente consegue ali ter sua relação sexual. É claro que a gente precisa ensinar o homem a usar esse produto, apesar de não ser tão difícil assim, é bem simples, mas precisa ter uma certa orientação, mas muitas vezes já vem com o manual para ser utilizado. Outro produto que pode ser utilizado é o gel intrauretral. É um gel bem fininho que a gente coloca diretamente no canal da urina, na verdade que o homem coloca diretamente no canal da urina na hora da relação, tem algum efeito, porém a gente não vê na prática funcionar muito bem, muitos pacientes desistem desse tratamento porque acabam queixando-se de um pouco de irritação na região, né, no canal, e muitas vezes não tem um efeito desejado. Outro tratamento muito bom que a gente costuma utilizar logo após a medicação via oral não funcionar é a injeção intracavernosa. Aquela seringa com agulhinha de insulina bem pequenininha, bem fininha, e geralmente não dói nada. A gente ensina o paciente no consultório a aplicar diretamente no pênis e ele vai ter uma ereção logo poucos segundos ou minutos após a injeção, vai conseguir ter sua relação sexual e vai ser satisfatório. E existe uma gama de opções, de formulações dessas medicações, ou seja, de combinação de medicamentos, como por exemplo prostaglandina, fentolamina, papaverina, atropina. A gente combina essas medicações conforme a necessidade, ou seja, o grau de disfunção erétil e conforme a disponibilidade para deixar na geladeira em casa ou não. A pessoa gosta muito de usar isso na rua, né? Sai muito, então a gente opta por fórmulas não refrigeradas e a gente vai mexendo nessas fórmulas, mas aí realmente precisa passar com um urologista especialista dessa área para ele determinar qual fórmula, a dosagem, fazer um teste no consultório para você usar a medicação com a dose menor desejada. Por que isso? Se você pensar comigo aqui, ó, vamos então fazer uma dose muito alta dessa injeção. Você pode cursar com priapismo, que é uma ereção prolongada por mais de 3 a 4 horas e que vai ser dolorosa e pode danificar o pênis. Então eu vou botar uma dose muito baixa. Aí pode não funcionar. Então a gente tem que entender qual é a dose ali mínima para funcionar, mas também não alta a ponto de provocar um dano ao pênis. Então precisa entender no consultório, com um teste de ereção, com um urologista especializado nessa área, qual a dose, qual a fórmula que você vai usar para ficar com a ereção satisfatória. Às vezes, o paciente não funciona também com essa medicação, ou por vezes ele não quer usar a injeção, tem medo de agulha, não acertou, não consegue aplicar a injeção no pênis. Então a gente pode partir sim, já que nenhuma medicação, nem via oral, nem injetável funcionou, a gente parte para uma prótese peniana, que tem 2 tipos, né? Prótese maleável, a semi-rígida, e a prótese inflável. Então são 2 tipos de prótese, ambos funcionam muito bem, com a taxa de satisfação extremamente alta, solucionam de uma vez por todas o problema da disfunção erétil. Por quê? Porque uma vez com a prótese lá dentro do pênis e fica completamente escondida, a gente também tem outros vídeos no canal sobre isso, o pênis vai estar sempre em ereção, no caso da semirrígida, ou da inflável, você vai ativar a ereção quando quiser. Então, se a sua disfunção erétil deixa de existir. Claro que você precisa ter desejo sexual, seu prazer ele será preservado, você vai continuar tendo sensibilidade, vai continuar tendo orgasmo e muitas vezes a ejaculação, claro, se você tiver ainda próstata e vesículas seminais. Então, o tratamento cirúrgico, claro que a gente reserva para pacientes que já tentaram outras opções, né? Como eu falei no começo, a gente busca sempre progredir a invasividade dos procedimentos médicos, sempre partindo de coisas mais simples como medicação via oral, injetável, mas em muitos pacientes a gente precisa fazer prótese peniana
que é o tratamento cirúrgico e que resolve de uma vez por todas, para sempre, o problema da disfunção erétil e devolve a vida sexual para muitos casais que sofrem com esse problema. Então, fiz um apanhado geral aqui de tudo que a gente tem de opção, né, para disfunção erétil, e cabe a você buscar um especialista nessa área, um urologista, andrologista, para determinar com ele em conjunto qual a melhor opção para o seu caso. O tratamento da disfunção erétil ele é individualizado, não tem como você decidir sozinho o que é que serve para você. Então, precisa sim de um urologista especialista nessa área para conversar e entender direitinho o que é que está acontecendo. Eu fico por aqui. Obrigado por acompanhar esse vídeo. Se você curtiu, já aperta o botãozinho embaixo para curtir, compartilha com aquele seu amigo e já inscreve no canal para acompanhar os próximos vídeos. Um grande abraço.